mesmo nível, uma xinga, outra xinga. Eu, como professor, na sala de aula, 14 anos de sala de aula, sempre tive muito cuidado com isso. Né? É muito sutil, às vezes, você identificar o que é uma rusga e o que é um bullying. Então, um aluno xingou um xingamento que não é um xingamento, por exemplo, discriminatório, né? Um xingamento ali contextual. E aí ele xinga de volta. E aí você vai lá, não faça aí, aqui não é lugar pra... E tudo certo. E eles estão aprendendo a lidar com isso. Agora, não é bullying. Então, em primeiro lugar, a maioria das pessoas que fazem esse discurso, na minha época eu sofria bullying, foi bom. Quando você vai perguntar, não é bullying. Quase sempre. Porque as pessoas que sofreram bullying de verdade, essas pessoas, em geral, têm uma relação emocional muito forte com o tema. Agora, pode ser que, em algum momento, alguém pode entender, pode fazer a própria interpretação de que isso deixou ele mais forte, de que de alguma forma deu alguma vantagem. Depois eu até quero falar do caso do Felca, e é onde ele meio que faz esse discurso. De certa forma, eu agradeço porque isso me tornou quem eu sou. Mas ele também fala que adoeceu, que tem diagnóstico, que tem um monte de coisa que ele passou por conta disso. Então, veja... eu acho que quando a pessoa diz isso, me tornou mais forte, mais o quê, é muito mais uma ferramenta do indivíduo lidar com isso. Como é que eu lido com essa ferida do passado tão dura? Eu lido reinterpretando que agora um lugar que eu tô, uma coisa que eu faço, que tá legal, eu não faria isso, eu não estaria nesse lugar se não fosse por essa história, né? O Felca ele fala muito que o que ele sofreu é consequência do sucesso que ele tem hoje, né? E ele tem muito esse discurso, fala, gente, a melhor forma de você se vingar de quem fez bullying com você é você mostrando o seu sucesso, então bola pra frente e tal, isso vai fazer você crescer. É como se ele catalisasse energia pra uma outra reação, né? Tipo assim, a reação minha, você quer ver? Eu vou vencer. O que eu vi foi isso, tipo isso assim, mesmo. Vamos falar sobre o Felca, então, um pouco? Primeiro, eu quero começar com uma denúncia. Felca. Uma denúncia contra o Felca. O Felca conta a minha história como se fosse dele. Pegou a minha história. Ele sério, conta a minha mano? História todinha. É uma brincadeira? Por que eu tô fazendo essa brincadeira? Porque depois eu quero contar a minha história, mas é muito próxima da dele. Muito, muito, muito. Se ele tivesse botando que era eu assinava embaixo. Se tivesse escrito, eu assinava embaixo achando que tinham falado de mim. Essa biografia, você assina ela, você assinaria? Na hora. Por quê? Porque essa experiência que ele conta não é a experiência só dele, é a experiência de tantas pessoas que estão vivendo, que já viveram e estão vivendo, né, no Brasil. Não é uma coisa que aconteceu só no passado, no caso pontual. Quer dizer, isso mostra o quanto que esse problema é grave. Ele conta assim, que quando ele estava na escola, os outros alunos tiravam muito sarro dele, muito, zoavam muito ele, e, inclusive, fisicamente, ele levava ele pro banheiro e jogava no outro, enforcava ele, botava na parede e falava, você é um merda, você é um merda, você é um merda, e apertando aqui forte. E todos eles, vários fazendo isso, muitas vezes, todos os dias, ou quase todos os dias, fazendo isso. E isso, cara, isso é muito forte, né? Aí ele fala das meninas, ele fala, as meninas tinham um nojo de mim. Ele conta uma história que ele tava na cadeira, uma cadeira que trava o braço, e caiu o estojo dele. Aí uma menina que era nova na escola, não entendia nada das coisas ainda, e como ele não conseguia pegar, a menina foi pegar. E aí a outra segurou a mão dela, cara, e falou, não pega não, é do Felipe, que é o nome dele. Aí ele falou assim, mas o que tem? Não, é dele. Que nojo. Ela tinha nojo dele, cara. Então, imagina isso do ponto de vista do adolescente ouvindo isso, cara. Como que isso é pesado. E não era só ela, eram todas as outras. Era uma coisa reiterada. Lembra? Reiterado, intencional. Porque ela fez aquilo? Intencional. Né? E uma relação de poder. Porque você veja, o cara tinha um poder físico, né? Que segurava ele. Tinha um poder também coletivo, que vários faziam isso. A massa tava com ele. E isso aconteceu inúmeras vezes. E aí ele diz... O depoimento dele é pesado, cara, é muito forte, assim, né? Ele diz assim... E o pior de tudo era o isolamento. Eu era uma pessoa totalmente isolada, ninguém queria conversar comigo, ninguém se aproximava de mim. Eu não fazia mal a ninguém, cara. E mesmo assim, todo dia era isso que eu vivia. Ele tem uma frase que ele diz assim, eu me sentia pior que um animal. Cara, você imagina isso do ponto de vista da construção da pessoa durante toda a sua vida, durante toda a sua adolescência? E aí,
que ele diz? Que isso, por exemplo, produziu nele um quadro emocional muito grave de fobia social. Um diagnóstico que ele tem de fobia social mesmo. Um isolamento total. Hoje ele ainda fica isolado na casa dele. Né? Ele fica ali num quadro que ele ainda tem de fobia social. Aí ele fala assim, que um principal bully aqui, um dos principais, mandou mensagem pra ele, pô, legal, que negócio você fazia, lembra que a gente era amigo? E ele falou que não respondeu, não se vingou, nada. E ele ficou pensando assim, cara, o que eu penso desse cara? Ele foi viver a vida dele, terminou a escola, foi viver a vida dele. Eu fui catar os cacos meus que sobraram. Eu tive que sair pra tentar me curar. E aí o trabalho que ele começou a fazer foi uma tentativa de lidar com isso. Cara, quando você ouve um negócio desse, não é pesado? Opa. Não é forte pra caramba isso que ele tá falando? Ele tá falando, ele diz assim, a minha experiência na escola são 8 anos na mesma escola que ele viveu isso. 8 anos ele vivendo isso. Quando você sai, você é outra pessoa. É como um soldado que ficou 8 anos em guerra, ele saiu da guerra. Não tem como você desfazer aquilo. E aquilo é como um estresse pós-traumático. Ele falou isso, é como um estresse pós-traumático, que é uma doença típica de soldados em guerra. Né, pós-guerra, que qualquer estímulo elicia aqueles comportamentos emocionais, né, que ele estava vivendo durante a guerra. Então, esse caso que ele conta é uma história de muitas pessoas. Muitas pessoas passam por isso. E isso que ele falou tem mais um agravante. E esse agravante eu acho que é muito sério. Que ele diz assim, eu poderia pegar 2 Glock com cano alongado. Isso podia virar uma tragédia. E isso mostra o quanto que é danoso para ele, é danoso para os outros, é danoso para toda a sociedade. Pra todos. E ele é um cara mais jovem. Mas as coisas estão mudando muito rapidamente. Hoje, você tem comunidades de ódio. No Twitter, no Discord, que podem alimentar esse tipo de coisa. Entendeu? Então, aí isso torna muito pior ainda a situação. Eu conto a minha história, eu contei já em alguns contextos, que é muito similar. Tudo que o Faga falou, eu poderia falar. Assim, exatamente igual, todas as coisas. Eu me lembro de uma menina, que eu lembro que é uma menina que eu achava bonita, se achava uma menina interessante e tal. E eu lembro dela eu ouvi ela falar assim, aquele pescoçudo desgraçado. Cara, eu nunca tinha feito nada pra ela, nunca tinha falado, sempre fui extremamente educado com ela. Por que ela falou aquilo? Assim, não tinha... E eu tinha a impressão de que ela não me tratava assim. Foi assim uma coisa que me pegou de surpresa, sabe? E esse negócio de bater muitas vezes, apanhei muitas vezes, igualzinho no banheiro, apertando o pescoço, levando soco. E tinha uma coisa que acontecia muito, que era... acabou a aula e as pessoas estavam lá fora, 10, 12, 13 caras pra me bater. E isso várias vezes por semana. Várias vezes por semana. Eu me lembro, eu estudava na escola chamada Iraides Lobo Viana do Rego, lá no bairro do Tatinga, em São Sebastião. Que eles iam me buscar dentro da escola, eu tava na secretaria, a secretaria tinha as grades, né? Eu segurava na grade, eles me puxavam aqui, e a pessoa da escola não fazia nada. Nada, ninguém fazia nada. Aí eu tinha que ficar segurando, pegava, botava aqui a grade aqui, aí eu conseguia ficar. Aí o que eu fazia? Muitas vezes, eu pulava por trás, pela quadra. Eu subia um murão, podia me machucar, podia acontecer um monte de coisa. E pulava por lá e pulava a vala. Pra conseguir chegar. Correndo. Pra dar a volta dos caras. Pra conseguir dar a volta e eu conseguia ir pra casa. E normalmente eu ia pela rua de trás. Pela rua de trás. Eu entrava por uma portinhola que tinha de uma vizinha. E eu me lembro muitas vezes de ir embora chorando e dizendo assim: Jesus, por que você não me dá uma metralhadora pra eu matar todos eles? Muitas vezes isso aconteceu. É meio contraditório pedir isso pra Jesus, né? Mas é uma criança, né? Mas é uma criança. Eu contei essa história na Câmara Federal dos Deputados, no congresso que eu fui, num evento que eu fui lá, numa audiência pública, que era sobre bullying, que tinha uma proposta de lei. E aí eu contei essa história lá, falei das evidências e tal, e falei dessa minha história. Falei, olha, na minha época, não tinha o Twitter pra eu entrar, o Discord pra eu entrar e achar uma comunidade de ódio que poderia alimentar isso. Naquele momento. Depois
Te incentivar. Exatamente. Pior, né? E aí alimentar aquilo e me dar ideias, permanecer uma ideia nefasta como essa. Então hoje é muito mais perigoso, entende? Cada dia mais isso vai ficando mais difícil. E aí isso foi numa escola. E eu fui mudando de escola e o bullying foi me acompanhando em outras escolas também. Então, na última escola que eu estudei, foi chamava Sene, né? Maísa Teodoro. E lá foi uma desgraça também, foi assim muito difícil. Vários caras que tinham. E tinha um colega que sofria bullying também, e num certo momento ele começou a ir armado. Caramba. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar nenhum estilingue. Imagina comprar uma arma. Mas se eu tivesse, eu teria ido. Ele levava faca ou levava Não, ele levava arma de fogo? Ele já tinha um trabalho, já tinha um trabalho que pagava melhor, assim, ele tinha. Né? Então ele levava arma de fogo, levava aqui, a gente via e tal. Falou, não, tem que fazer isso aqui pra me proteger. E se eu tivesse dinheiro, eu teria levado também. Ainda bem, graças a Deus que eu não tinha esse dinheiro. E você nunca revidou de nenhum... Cara, nenhuma agressão, assim, só... É muito engraçado isso, porque é um sentimento... olhando agora retrospectivamente, acho até que era maior, mais alto que os caras, sabe? Mas isso nunca... Eu era... É como se fosse uma paralisação. Eu ficava paralisado na situação. Não tinha a menor chance disso acontecer, nem cabimento, assim, sabe? Pra maneira que eu me comportava. Então foram muitos anos, isso foi até o fim do ensino médio, muito difícil. Aí o Felca conta que ele tinha uma ansiedade muito grande para ir pra escola, já começava a ter dor de barriga no domingo. Eu tinha uma relação um pouco mais contraditória, porque sempre fui um excelente aluno. Eu nunca não estudava, assim, mas eu tirava notas excelentes em tudo, porque eu era muito Prestava bom atenção na aula. Prestava. E eu era academicamente muito bom, tinha um desempenho muito bom. Então isso era um lado positivo. E tinha o lado da experiência social que era muito negativa, né? Então as duas coisas, no final das contas, às vezes conflitavam e talvez não ficasse tão grave quanto dele a ansiedade social. Mas tinha uma ansiedade também, porque imagina, todo dia você apanhar ou tá sob ameaça de apanhar e de xingamento e de todo tipo de humilhação, porque a humilhação é muito forte, cara. Então isso foi muito duro, assim. E você acha que isso te afeta até hoje? Assim, não há a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que me afeta muito. E sabe que é uma coisa interessante? Até falei isso em alguns momentos, que é o seguinte. Cara, eu não sei por que eles faziam isso comigo. Até hoje eu não sei. Eu sei que tem um prejuízo de habilidades sociais, que era importante. Mas o que exatamente que fazia? Até eu falei em alguns lugares que eu ia entrar em contato com um amigo meu. Amigo, assim, um conhecido, né, que estudou comigo na época e não fazia bullying. Mas ele é um cara muito inteligente, um cara muito esperto. E eu até falei assim, eu vou entrar em contato com ele, eu vou perguntar pra ele. Se ele lembra, se ele tem alguma noção. Eu até mandei mensagem pra ele, depois acabei não falando com ele. Que é o Betão, lá da Ilha Bela. Porque isso sempre ficou na minha cabeça, assim, por que as pessoas pegavam no pé? Eu também não sei se ele sabe, né? Mas eu fico com essa Então, com mas essa por ser curiosidade. uma coisa de crianças, você fala assim, ele tem que ter intenção, tem que ser reiterado, são características claras para caracterizar o bullying. E eu acho que, por exemplo, na quinta série é um momento em que isso acaba sendo exacerbado. Tem até a piadinha da quinta série, que todo mundo vai aproveitar para fazer piada. A criança, isso assim, é comprovado que, por exemplo, ela não responde, por exemplo, por alguns crimes porque ela não tem a capacidade de discernimento das consequências que ela faz. Então, você fala assim, por que faziam? Eu acho que eles faziam por instinto de diversão, não era nem com a intenção de maltratar ou de judiar. Você entende que a criança não tem a noção total da consequência? Era de diversão mesmo. Pô, eu acho que é divertido fazer isso, quero rir. Não, eu acho que não. Eu acho que tem... Não sei. Não, eu acho que eles se divertem com isso. Sim. Certo? Agora, por que eles... Agora, a minha questão é, por que eles faziam isso? Por que isso era divertido? Essa é a questão. E assim, você a escola tinha um monte de gente. Por que eu recebia o bullying, mais bullying, né? Os outros recebiam muito pouco. Se recebiam. Mas por que tinha isso? Qual é o componente que fazia pintar um alvo nas minhas costas, entende? Isso é que eu não sei dizer. É muito complexo isso. Eu também não, até porque eu não sou um profissional. Mas eu tenho um sobrinho e ele sofria bastante bullying. Para os dias de hoje, tipo assim, ele era baixinho, gordinho, nerd. Ele era o clássico do que a galera gosta de pegar pra boi de piranha ali, né? Pra sacrificar. E tinha sempre o líder, que era o cara que começava a sequência ali, a galera ia atrás, acabava que todo mundo fazia a mesma sequência com ele. Isso aconteceu uma vez, duas, três, e um dia, tipo assim, de 3, 4, 5 vezes, ele pegou esse moleque e enforcou ele.
Ele deu um surto, assim. O bullying, ele enforcou o O bullying. que sofri, Sim. ele enforcou, falou, vou te matar aqui. O dia que você falar meu nome de novo, eu te mato aqui dentro da sala. A professora veio e teve que tirar ele de cima do moleque. O cara não fez isso mais. Sim, sim. Você entende? Tipo assim, o cara faz até um determinado limite. Não, é porque... o que eu acho que... Porque é por causa o seu do balanço de assistente- poder. É o balanço. Não, ele era menor do que Sim. o cara e tudo mais. Não, mas É, quando ele ele- equilibrou. Ele equilibrou. Equilibrou. Mas Ele eu equilibrou. falo, onde estava seu alvo? Na sua fraqueza se sentir talvez menor, porque e quanto mais isso acontece, eu acho que esse é o grande problema, porque quanto mais acontece, menor você fica. Sabe? Exatamente. Mais difícil é o momento de reação. Ele teve um momento de reação, talvez no momento certo, no início. Porque se isso continuasse, talvez ele não teria força pra fazer isso depois. É porque o que acontece é eles tiram sarro de todo mundo. Em algum momento tiram um pouco de sarro. Quando alguém é indefeso nessa relação, isso aumenta. E aumenta, e aumenta, e aumenta. E você falou do bullying, né? Eu acho que é bem interessante falar do bullying. Porque o bullying é o indivíduo que perpetra, que faz o bullying, certo? Esse indivíduo, ele é um indivíduo que tem um alto status social. Ele é um indivíduo que tem bastante preferência social, as pessoas querem ser amigo dele, querem estar do lado dele, e ele tem popularidade, né, que é definido por as pessoas gostam dele e veem ele como um cara de prestígio. Que é muito curioso, né? O cara que apresenta todos esses comportamentos é um cara celebrado na escola. Ele faz o maior sucesso na escola. Tem aquela série que acho que vocês devem ter visto, né? Adolescência. E tem um bullying. Aparece um momento, dois momentos ele fazendo um bullying pesado. E aparece outros momentos, ele tirando foto, não sei o quê, e todo mundo atrás dele. Ele é o cara mais popular da escola inteira. Então, o bullying, ele é um sucesso, né? E vários estudos mostram isso, que o sucesso que ele é. Mas, muitos estudos fazem acompanhamento de longo prazo, né? E fazem um acompanhamento maior, olham a vida dessas pessoas. Então, os bulliers, em geral, eles têm em casa problemas muito importantes. Eles têm mais presença de castigo físico dos pais, mais indiferença dos pais, né? Eles têm uma série de problemas sociais que depois vão aparecer, que não é tanto de prestígio, é na relação social, no sentido de você ter amigos e uma amizade madura, que seja boa pra você, saudável, as relações, outras relações amorosas também. Então você tem maior índice de cometimento de crime, de envolvimento com drogas, de desemprego, de várias coisas que vão acompanhar ele durante o dia. Então é importante dizer que qualquer política que vá endereçar o bullying tem que endereçar a vítima e também tem que endereçar o bullying. Então, os dois ali têm problemas que eles precisam ser ajudados nesse problema. Mas é muito interessante a gente ver, nesse momento, eu acho que uma das coisas mais curiosas é justamente essa popularidade. Tem um outro vídeo que eu falei, muita gente ficou brava, eu falei o seguinte, mas isso para mim é muito, muito claro, muito claro. Que essa popularidade dos bullies não é só em geral, é também com as meninas. Não são todas as meninas, é óbvio, né? Tem meninas que gostam, tem outros perfis, cada um tem um perfil. Mas, em geral... São meninos. Em geral, não, o que eu digo assim, em geral, as meninas preferem... Os bullies fazem muito sucesso com as meninas. Os bad boys, de modo geral, fazem muito sucesso. É impressionante, cara. É impressionante isso. É um fenômeno interessante, demais. Quem é professor de sala de aula, sabe o que eu tô falando? Você tem lá 3 meninos que são super difíceis, que saem da sala toda hora, que são violentos, que são não sei o quê. Eles fazem um sucesso tremendo. Tremendo. E isso é um dos componentes que alimenta essa máquina do bullying, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno muito difícil da gente lidar. Como é que a gente faz para nós atuarmos sobre essa dinâmica e a gente reequilibrar as coisas, a gente apoiar um comportamento social apropriado? É um desafio muito grande. Engraçado, eu acho que são casos e casos, né? Mas se analisar a escola como um todo, 60 crianças tem ali, 60 adolescentes, cada um com seu ego frágil, porque não tá formado ali, você não tem, né? Você não tem noção de quem você realmente é. Então todas as pessoas ali, de uma forma ou de outra, estão fragilizadas. E o bullying, quem faz o bullying, pelo menos no meu caso ali, eu tentava desviar o foco, entendeu? Eu não queria ser o foco. Depois de sofrer tanto bullying, falei, pô, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer, né? Porque aí eu deixo de ser o foco,
né? E a gente sabe identificar, eu acredito que toda criança sabe, as pessoas mais frágeis da sala, as pessoas mais quietas, ó, aquele ali é de boa, as pessoas mais fortes, as pessoas mais fracas fisicamente, né? E aí, cara, aquilo ali também vai dando um pertencimento a você com outras pessoas, né? Que é o caso dos bonitões, por exemplo. Os bonitões da sala, eles aproveitam desse bullying também para ficar se destacando entre os outros jovens, os outros adolescentes, e acaba ganhando uma admiração também das meninas, mas se o cara for bonitão, né? No meu caso, que era feio pra caramba, desde pequeno, e esse era um dos motivos que eu mais sofri bullying na vida. Porque a galera ficava, não, é o mais feio, é o mais feio, é o mais feio. Não, não chama pra festa, não, ele é feio demais. Não, não chama pro aniversário, não, ele é feio demais. Todos os amigos namorando e ninguém namorando com você e tal. Às vezes você gostava das meninas, mas as meninas queriam distância de você porque é muito feio. Pô, tem que achar um lugar aqui pra me destacar, né? Pelo menos pra virar um cara legal. Como que eu viro um cara legal pra uma parte das pessoas que... Principalmente são as pessoas que me interessam, que eu quero ficar naquele meio. Não, vou começar a abusar de outras crianças, né? E aí, nesse momento, eu já aproveitei do meu tamanho, da minha força física, né? Agredi algumas pessoas. E já até falei aqui, recentemente, em outro episódio, eu tenho um amigo que, infelizmente, morreu há pouco tempo, foi assassinado. E se você olhar a vida dele, que sofreu bullying a vida inteira, as relações sociais dele depois de adulto foram terríveis, trágicas, e tudo devido ao bullying, o quanto de bullying que ele sofreu, né? Porque tinha diferentes tipos de bullying também, tinha o bullying que você sofria da sala, mas tinha alguns casos que a pessoa sofria bullying da escola inteira. É muito mais pesado, porque quando você sofre bullying da sala, acabou ali, tá no intervalo, você se isola, você vai pra um canto, você mistura com outra turma, né? Às vezes acabou a aula ali, você vai pra casa e tá de boa, você fica sozinho lá. Agora, quem sofre bullying da escola inteira, aquele lugar inteiro é hostil pra você. Toda sala que você passar na porta, você vai estar sendo zoado. Intervalo, onde você for, você vai estar sendo zoado. Você entrou no banheiro, vai ter alguém lá que vai te zoar. É um ambiente hostil mesmo. E você, quando virou bullying, ficou mais popular? Fiquei. Não consegui alcançar o objetivo, que era ficar perto das menininhas, essas coisas. Mas sim, eu comecei a virar um cara mais legal. Né? Não, ali é legal. Aí eu comecei a ter uma turma, comecei a ter alguns amigos. Mas desses amigos, todos ficavam o dia inteiro fazendo bullying com todas as pessoas. E hoje eu parei pra pensar sobre isso. Eu lembro que algumas meninas que sentavam na frente, que a gente fazia bullying com essas meninas também, as mães, elas acabaram intervindo. Tipo assim, ó, pra mim proteger minha filha do Rodrigo, algumas mães falaram assim, pô, deixa eu ficar amiga do Rodrigo. E aí, tipo, eu lembro que tinha uma mãe que ela me chamava pra ir pra casa dela, pra fazer as tarefas lá na casa, fazia suco, fazia café da tarde lá, me ajudava nas tarefas e tal. A mulher tinha uma inteligência do caramba, né? Eu tipo assim, não vou fazer bullying com essa menina, né? Eu preciso dela de alguma forma. Ela tá me ajudando pra caramba. Então todo mundo fazia bullying com ela, eu ficava ausente e às vezes até, tipo, não, fica de boa ali, deixa ela quieta e tal. Mas eu lembro, pô, velho, tem uma menina que eu tenho vergonha pra caramba, assim, da minha sala, chamava Cíntia. Eu lembro que uma vez eu cheguei perto dela, assim... A Cíntia que virou médica? Não. E aí virei assim, falei, todo mundo ficava falando que ela era feia também e tal. Aí eu falava assim, eu repetia os bullying que fazia comigo, sabe? Você sabia tipo a pior assim, coisa pra falar já, né? Teve uma vez que eu encontrei com ela no meio da sala, eu falei, já deu um grito assim, todo mundo estudando, o que foi? Não, tira essa máscara pra falar comigo, você é feio demais, não sei o quê. Aí todo mundo